Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a história de dois verdadeiros gigantes do mundo antigo, Roma e Atenas. Vamos descobrir como o legado deles continua vivo e molda o nosso mundo até hoje. Para começar, quem não se lembra dessa frase clássica das histórias do Asterix, né? Ela resume perfeitamente a imagem que a gente tem do poder romano. Uma força gigantesca que parecia simplesmente imparável. Então, olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai investigar quem realmente mandava em cada lugar. Depois, vamos mergulhar nas regras da sociedade, na lei e na justiça. Em seguida, vamos analisar o preço que eles pagaram para crescer tanto e, por fim, vamos ver como um império tão poderoso chegou ao seu fim. Então vamos lá, começando pelo topo. Afinal, quem tinha o poder nas mãos? Essa é a chave para entender a diferença fundamental entre Roma e Atenas. E aqui a diferença já fica bem clara, né? De um lado, na República Romana, o poder estava todo concentrado no Senado, que era basicamente um clube da elite, dos grandes donos de terra, os patrícios. Do outro lado, em Atenas, a história era completamente diferente. Era uma democracia direta, onde os cidadãos homens e livres iam para a praça pública, a ágora, e decidiam tudo no voto. Mas quem eram exatamente esses patrícios? Bom, como o slide mostra, eles eram o topo da pirâmide social em Roma. Eram famílias ricas, donas de muita terra, que por direito de nascimento formavam o Senado. Ou seja, eles controlavam a política e a grana. Isso nos leva a uma pergunta bem interessante sobre Atenas. Se o poder era do povo, como é que eles garantiam que uma pessoa só não ia acabar ficando poderosa demais e virar uma ameaça para a própria democracia? E a resposta dos atenienses foi uma invenção genial: o ostracismo. Era, na prática, um mecanismo de defesa da democracia. Os cidadãos podiam simplesmente votar para exilar por 10 anos qualquer pessoa que eles achassem que estava se tornando perigosa para o sistema. Era um jeito de manter o equilíbrio. Agora que a gente já entendeu a estrutura de poder, vamos ver como isso se refletia no dia a dia. Vamos falar sobre as regras do jogo, a lei, as classes sociais e a justiça. Em Roma, um momento que mudou tudo foi a criação das leis das 12 tábuas. Por que isso foi tão importante? Simples. Pela primeira vez, as leis foram escritas e expostas em público. Isso foi uma vitória enorme para a plebe, o povão, porque limitou o poder da elite e deixou a justiça bem mais transparente. E uma das mudanças mais significativas que vieram com essas leis foi o fim da escravidão por dívida. Imagina só, isso era uma proteção gigantesca para os cidadãos mais pobres, que não corriam mais o risco de virar escravos por causa de uma dívida. Só que, apesar desse avanço, a escravidão era a base da sociedade romana. Como a gente vê aqui, os escravos eram a principal mão de obra e a maioria vinha como prisioneiros das guerras de conquista. Eles eram tratados como propriedade sem direito absolutamente nenhum. Enquanto Atenas se definia pela cidadania, Roma se construiu literalmente nas costas dos não-cidadãos. E essa total dependência do trabalho escravo nos leva direto para o nosso próximo assunto, a expansão romana e o preço que ela teve, o custo desse crescimento sem limites. A história de Roma é, de forma bem resumida, dividida em 3 fases: monarquia, república e império. O ponto crucial aqui é que foi durante a República que Roma conquistou quase todo o seu território. Foi uma época de expansão militar alucinante. E esse gráfico aqui deixa a consequência disso muito clara. A conexão é direta. Conforme o território romano crescia, o número de escravos disparava. Cada nova conquista significava um novo fluxo de prisioneiros de guerra para alimentar a economia. Mas, como a gente sabe, todo império tem seu auge e também sua queda. Vamos agora para a nossa parte final, o crepúsculo do Império Romano e por que essa superpotência ruiu. Um dos primeiros sinais de que a coisa estava feia foi um fenômeno chamado ruralização. As pessoas começaram a abandonar as cidades, que estavam em crise, e a se mudar para o campo. Isso é um sinal claro de que o coração econômico e social do Império estava parando de bater. Então, o que causou essa queda? Foi uma combinação de problemas. Primeiro, o império ficou grande demais para ser administrado. Segundo, era quase impossível gerenciar tantos povos diferentes com culturas e interesses distintos. E para completar, a base de tudo, o sistema escravista entrou numa crise profunda e sem volta. A prova final de que o modelo não se sustentava mais foi uma decisão política radical, a divisão oficial do território. De um lado, o Império Romano do Ocidente, do outro, o do Oriente. Era o reconhecimento do fim. No meio desse caos todo, os imperadores buscaram uma última cartada para tentar manter o controle.
A adoção do cristianismo como religião oficial não foi só uma questão de fé, foi uma jogada política para tentar unir a população e conseguir apoio popular. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando a gente olha para o nosso mundo hoje, com nossos debates sobre democracia, lei, impérios e desigualdade, quanto disso, na verdade, não nasceu lá atrás, há milhares de anos, no calor de Roma e Atenas?